mudança significativa na cena política do Brasil. Sem dúvida. Vamos chamar a Juliana Dalpiva, ótimo, gente. tá na hora. O negócio do Jair, o negócio do Jair. Dinheiro vivo. Ô, Ju, esse dinheiro que estava guardado ali na casa do Bolsonaro, uma parte estava na gaveta de cueca, é isso mesmo? Boa tarde para você. Oi, Gabi, Rodrigo, Chico, boa tarde, já boa noite, né, para nossa comunidade também, que acompanhou a gente o dia todo. Eu estava louca para sextar aqui, mas não aguentei, né? Chegou mais notícia. E, gente, o roteirista do Brasil, ele não tá de brincadeira, né? Nem o Bolsonaro. Já fiz várias matérias nessa vida sobre Jair Bolsonaro, mas a cada uma delas, uma nova surpresa. Então, hoje, durante a busca e apreensão na casa do Bolsonaro, a Polícia Federal se deparou com essa quantidade de dólar, né? Esses 14 mil dólares, mais os 8 mil reais. E esse dinheiro estava dividido em 2 locais da casa. Uma parte estava numa das gavetas do escritório do Bolsonaro, dentro do escritório que tem na casa, né? Não é na sede do PL, é dentro da casa do Bolsonaro. E o restante estava numa gaveta onde o Bolsonaro também guarda as cuecas dele. Eu tô me segurando muito para manter a seriedade aqui. É difícil. Essa notícia, mas não é fácil. É difícil. Não é fácil. Até porque, por que será que guardou naquela gaveta? Eu fico me perguntando, será que ele achou que, de repente, a gaveta de cueca seria preservada? Ninguém ia mexer na parte íntima, nas orbas do Bolsonaro, né, digamos assim. Nas orbas. Mas a Ju já investigou o dinheiro de Bolsonaro em cofres misteriosos do Rio, né, pelo que eu me lembro. Dinheiro em loja de chocolate, mas em gaveta de cueca não, né? Novidade. Dá para atualizar o livro. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe, né? Eu estava aqui, então, assim, além dessa questão do encontro, deixa eu trazer a parte mais crucial da investigação, que é importante, né? Esse dinheiro, esses 14 mil dólares, como que ele surge? A Polícia Federal já sabe mais ou menos a origem. É o Pix das campanhas de 2023. O Bolsonaro fez vários saques da própria conta dele em dólar. Esse é também um aspecto que agora vai para a investigação, né? Ele tinha muito dinheiro em real, ele optou por sacar em dólar. Junto com o dinheiro, a Polícia Federal arrecadou vários recibos desses saques. A gente ainda não consigo trazer aqui quantos saques, nem o período, mas uma parte desse período que o Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos e começa essa campanha golpista de ataque ao Brasil em função do processo. Então, já tem um indício concreto de que esses caminhos estão andando juntos. É a saída do Eduardo, o próprio Bolsonaro admitiu em depoimento ter enviado 2 milhões de reais para o Eduardo nos Estados Unidos, e ele também estava fazendo esses saques. E uma outra informação que já tinha falado de manhã, ao longo do dia eu fui perguntando para saber mais detalhes, o Bolsonaro já tinha sido alvo de pelo menos 2 buscas e apreensões entre 2023 e o ano passado. Em nenhum momento ele tinha dinheiro em espécie com ele, muito menos dólar. E o Igor também subiu para a gente, o meu querido Igor Mello subiu na coluna, uma matéria completa dando conta de que é mentira, né, a informação do Bolsonaro de que sempre teve dinheiro, dólar em casa. Não, ele nunca declarou nenhum valor em dinheiro, e ele tinha que declarar esses valores. E como o Chico está lembrando aqui, eu mesma já me deparei com vários relatos do uso do dinheiro em espécie pela família Bolsonaro, de modo ilegal, né? Para pagar despesas de modo ilegal, para pagar imóveis, enfim. E aí uma prática da família, do Bolsonaro, dos filhos. E aí eu já tinha ouvido falar sobre cofre, sobre caixa de sapato com dinheiro. Agora, na gaveta de cueca, realmente, essa é a primeira vez. E eu juro para você, Chico,
a minha pergunta para a fonte, inclusive, foi essa. Tinha um cofre na casa? E aí, não, era na gaveta de cueca. Era na gaveta. Agora, Juliana, ele na entrevista coletiva, né, tentou dar um ar de naturalidade para isso, dizendo que ele sempre guardou, o que você disse não é verdade, porque em outras buscas não foi encontrado dólar na casa dele, e ele nunca declarou. Então tem esses dois pontos. Então não é verdade que seja absolutamente normal ele guardar 14 mil, que não é muito normal para 99% dos brasileiros, eu tenho certeza. Vai ser muito interessante quando a gente tiver acesso a todas as datas desses recibos. Né? Desses saques, né? Agora, a outra pergunta é, para que ele tinha então? Ele pode dizer, eu tinha porque eu quero ter 14 mil dólares, né? Mas a Polícia Federal certamente tem aí uma tese, né? Isso estaria casado com um plano de fuga e ele precisaria ter dólar na mão? Eu acho que é mais um dos indícios, Rodrigo, nesse sentido de que se preparava uma fuga, né, para o Bolsonaro. Eu acho que esse plano da possibilidade da fuga, ele cada vez mais, o avanço das investigações indica para essa intenção. E aí, eu já vinha falando isso aqui no ICL antes, sobre como a Polícia Federal vinha atenta aos movimentos, né? O que aconteceu com a Carla Zambelli, de algum jeito, deixou todo mundo ainda mais atento. É que a Carla estava, assim, menos, vamos dizer assim, no radar nesse sentido, do que o Bolsonaro, que é, né, a figura central do processo de tentativa de golpe de Estado. Mas, de fato, veio, até me chamou a atenção isso, né? A expertise de Jair Bolsonaro com dinheiro em espécie, com saque fracionado, lá desde o tempo dos gabinetes dele, como deputado, ele trouxe para esse momento para poder gerar dólares, pensando, muito provavelmente, nesse plano de fuga. A única pessoa ali dentro das buscas, né, do caso, que já tinha sido alvo de busca e tinham sido encontrados dólares, era o Cid. O Cid tinha sido na casa do Cid, quando prenderam o Cid, encontraram envelopes de dólar, dos dólares que foram pagos, né, depois da venda das joias, do Rolex e daquelas outras joias que o Cid vendeu também de modo ilegal a pedido de Jair Bolsonaro. Mas essa história o Bolsonaro vai ter que contar lá, enfim, se explicar ao longo dessa questão dessa investigação. E aí o que eu tô sabendo também é que a busca, ela teve câmeras, né? Os policiais usaram câmera durante a ação para se resguardar de qualquer tipo de problema, enfim, não se sabe muito bem como são os ânimos da casa de Jair Bolsonaro, então melhor guardar tudo com registro, com câmera. Isso é até mais um detalhe, acho que importante da gente lembrar aqui, Gabi. O Tarcísio, né, em parte da campanha do Tarcísio, ele foi contra, né, os policiais usarem câmera para as operações policiais. Por que eles eram contra? Né? Porque não queria que ficasse registro. Olha como uma polícia que trabalha com zelo, tinha a ordem do ministro Alexandre de Moraes, na ordem do ministro, dizia para evitar exposição, problemas. Então, esse cuidado todo também teve a ver com essa questão da câmera, de evitar qualquer tipo de estresse, problemas. Então, foi colocada a câmera. Agora, também ficou tudo registrado. A minha dúvida agora é se isso vai realmente para os autos ou não, mas teve essa questão aí, encontraram esses dólares na gaveta de cuecas de Jair Bolsonaro. Eu tô até agora, essa questão, assim, quando chegou, eu fiquei assim, gente, mas ele é ex-presidente da República, né? A gente tem essa notícia hoje, né? Um ex-presidente da República com tornozeleira eletrônica, plano de fuga, tentativa de golpe de Estado, e aí, enfim, não sei exatamente o valor, né? Mas uma quantidade considerável desses 14 mil dólares numa gaveta de cueca. E eu não quero imaginar além da gaveta. Ju, você estava falando do pendrive e depois sobre essa questão das câmeras. Eu acho super importante porque vai, de repente, se o Bolsonaro continuar insistindo nessa insinuação, por enquanto é uma insinuação de que esse pendrive foi plantado, que ele desconhece esse pendrive. Seria super importante, então, a gente ter
a informação a partir de toda essa gravação que os agentes da Polícia Federal fizeram durante essa operação na casa do Bolsonaro, e que até relataram que o Bolsonaro e a Michelle estavam nervosos, né, ansiosos durante esse trabalho da Polícia Federal. Agora, não sei se a defesa do Bolsonaro também vai embarcar nessa tese, porque até agora só disse que demonstrou indignação, né? Enfim, o de praxe, o que a gente já espera da Gabi, defesa. Os fatos, né? A verdade não é o forte de Jair Bolsonaro. Então, assim, nenhuma surpresa em que ele vá negar a obviedade do encontro, das coisas em casa. Só que aí ele vive um pouco, né? O discurso dele é da realidade paralela. Então ele vai falar o que ele quiser. E vai insistir na mesma mentira, não importa que ele seja confrontado com os fatos, com a verdade, ele vai sempre fugir para isso. Em parte, esse plano golpista foi construído justamente com a mentira sobre o sistema eleitoral brasileiro. Então, que ele vai negar que tinha um pendrive no banheiro e ainda por cima vai me inventar que foi plantado, assim, eu tenho zero surpresa que Bolsonaro vai fazer isso. E foi encontrado também um celular, não é? Um aparelho celular. Não Não é é? dele, né? 2? 2. São 2 celulares que foram apreendidos. Um, que era o que estava com o Bolsonaro, e um segundo celular que, o que tudo indica ali, pelo que eu falei com a PF, era um celular que o Bolsonaro mantinha guardado para o caso de ele perder o outro telefone dele, ele ter um ali à disposição. E é uma coisa que me chamou a atenção também, comentei isso no Jornal da Manhã. Todas as vezes que a Polícia Federal fez busca e apreensão no Bolsonaro, nunca arrecadou nada dentro desses telefones. O Bolsonaro troca de telefone de maneira sistemática, também não guarda nada dentro do telefone dele. Então tem um cuidado no telefone que é para justamente evitar a possibilidade de qualquer encontro de dados dentro dos dispositivos que estão com ele. Por isso, até, uma das coisas que me foi explicada é o seguinte: todo mundo fazia isso por meio do CID. Então, é nesse sentido que o celular do CID, por isso que a gente vive falando do celular do CID, tudo estava dentro do celular do CID. Para chegar no Jair Bolsonaro durante o período da presidência, e sobretudo nesse momento aí agudo do golpe, da tentativa de golpe de Estado, era por meio de Mauro Cid e também por meio de Braga Neto, segundo o próprio Mauro Cid, né? Exatamente. Ju, tem mais uma coisa que eu queria saber com você rapidamente, porque tem umas outras informações que a gente quer avançar aqui também, mas eu queria saber se essa operação da Polícia Federal pegou ali, na verdade a decisão do ministro Alexandre de Moraes que motivou a operação pegou as suas fontes de surpresa. Você que tem conversado com elas ao longo dessa semana, com o avanço do tarifaço e, por consequência, também o Eduardo Bolsonaro e o próprio Jair falando abertamente sobre essa condição para ter uma anistia, enfim. Então, como é que foi essa movimentação? Gabi, eu acho que essa decisão não foi uma decisão simples para o ministro Alexandre de Moraes, nem para a PGR, nem para a Polícia Federal. Então, tudo isso foi mantido sob muito sigilo. E acho que só hoje de manhã é que, na medida em que os mandados foram sendo cumpridos e a notícia foi se espalhando, é que isso ganhou contornos, né, públicos, mas tudo foi trabalhado nos últimos dias com muita atenção e preocupação também com novas medidas dos Estados Unidos para cá, né? Com relação, tem a questão do tarifaço, mas também tem uma expectativa de sanções ao próprio ministro Alexandre de Moraes e aos seus familiares. Então, tudo foi feito assim com muito cuidado e muito zelo, até para a própria decisão do ministro fala o tempo todo sobre preservar a imagem, não fazer espetacularização. Então, eu diria que todo mundo que não estava diretamente envolvido com o cumprimento dos mandados e com a decisão foi surpreendido nessa manhã de 18 de julho de 2025, que entra aí para os nossos anais de mais um dia histórico que vivemos no Brasil. Estou um pouco cansada dos dias históricos do Brasil. Dia histórico. É muito dia histórico. É um momento histórico, né, nesse país. É isso.